um Super Sentai em que os ladrões são a estrela da parada, descem o sarrafo nos policiais e ainda por cima saem vitoriosos. É isso que a gente tem aqui hoje. Moshi, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje é basicamente o primeiro Super Sentai que eu trago aqui pro canal. Tirando a parte de que eu sou uma pessoa que foi criança nos anos 90, que cresceu assistindo Power Ranger, o único Super Sentai que eu assisti foi o High School Heroes, que para muitos não necessariamente é um Super Sentai. Então, vamos levar isso em consideração. Ai, Juliara, mas Power Ranger não é a mesma coisa. Tá, eu sei, eu já conheço toda a história, a base do Sentai, mas teve a regravação americana, enfim, não é o caso aqui, mas eu quero deixar este disclaimer logo de início. Vamos lá, porque eu tenho bastante coisa para falar a respeito de Loopy Ranger versus Patranger. Como eu falei logo na abertura do vídeo, a gente tem aqui polícia e ladrão, sendo que a equipe da polícia são 3 integrantes que são os Patrangers e a gente tem a equipe dos ladrões que também são 3 integrantes que são os Looping Rangers. O plot é basicamente que aconteceu um evento na cidade e que congelou diversas pessoas. Na verdade, tem uma pessoa que foi responsável por isso daí. E no meio das pessoas que foram congeladas, nós temos 3 em específicos que são pessoas extremamente queridas para os Looping Rangers. E para libertar essas pessoas aí, essa equipe dos Looping Rangers foi recrutada para poder juntar diversos artefatos pertencentes à coleção de Arsène Lupin, que é uma personagem aí que é extremamente conhecida fora até mesmo ali do assunto Tokusatsu, já que ele é um personagem da literatura francesa. Esses artefatos de Arsène Lupin foram roubados pelos Ganglers, que são os monstros aí que estão assolando a cidade, que também são o alvo dos Patrangers, que são os nossos policiais aí. Só que o que acontece? Os policiais que caçam os Ganglers, por conta, obviamente, de toda essa presepada que acontece na cidade por conta deles, eles também vão atrás dos Looping Rangers, afinal, eles são ladrões. Então, polícia combate ladrão, em teoria. Para se camuflarem, os Looping Rangers, eles são civis normais, né? Até o momento que eles usam a roupa de ladrões lá e depois se transformam para poder se tornarem os Looping Rangers. Eles são civis normais e eles trabalham em um bistrô. Eles têm um bistrô como se fosse ali o QG deles, né? E esse é o bistrô Gilher. E uma coisa muito interessante, um fato interessante a respeito desse bistrô é que o Gilher, em francês, eu não sei necessariamente se eu estou falando corretamente, tá? Quem fala francês, muito me desculpa pela pronúncia aqui, mas o Gilher significa juramento, o que tem muito a ver com o que os Looping Rangers são. Eles são pessoas aí que fizeram meio que um juramento para poder colecionar os artefatos do Lupin, para poder salvar suas pessoas queridas. Então nós temos aí essas duas equipes, elas têm um objetivo em comum, que é derrotar os Ganglers, só que ao mesmo tempo que eles têm esse objetivo, eles tretam entre si, né? Porque nós temos os policiais que estão tentando combater os Ganglers e os ladrões, então ao mesmo tempo que tá batendo nos Ganglers, eles querem bater nos ladrões, e acontece o contrário também, que ao mesmo tempo que os ladrões eles estão querendo bater nos Ganglers, eles têm que bater nos policiais também, porque senão, né, fica uma coisa meio sem graça ali, de só os policiais batendo no ladrão, o ladrão tem que bater de volta também. Então fica uma confusão nisso daqui e gera aí uma movimentação diferenciada dentro desse seu Super Sentai aqui. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para o vídeo, que é uma coisa que eu achei muito legal, foi eles trazerem o Arsène Lupin como uma figura, um ponto aí de, vamos dizer, um ponto na história. Porque o Arsène Lupin, ele é, como eu falei, uma personalidade, né, um personagem da literatura francesa. E ele já apareceu em diversas outras obras japonesas. A gente tem até uma animação, no Lupin III, né, tem animação, se não me engano, até do Estúdio Ghibli a gente tem essa animação. Então, dentro da cultura japonesa, esse personagem aí já foi acrescentado em algumas obras. Então, eu achei muito legal eles usarem o conceito do Lupin, trazer esse conceito dele ser um ladrão e ele ter diversos itens diferentes, né, itens e tudo mais, e trazer isso para usar como, tipo, uma forma de levar a história. Eu achei muito legal, muito interessante. A gente tem até anime que é usado
Lupin também, enfim. Então é muito interessante a gente ver um personagem de uma literatura europeia, né, dentro de uma obra japonesa. Só que por ele ser referenciado a todo momento, eu pensei que ele apareceria mais, ele aparece em um momento em específico, pelo que eu lembro, assim, né, que ele aparece... Eu sinto que ele seria como uma motivação para os Lupin Rangers mesmo, né? Através do mordomo lá do Alfred da Fia, sacanagem. Mas é através dele que ele é o porta-voz do Lupin, né? Ele que tem o livro onde são armazenados esses itens que os Lupin Rangers resgatam de cada Gangler que eles derrotam. Porque os Ganglers, eles têm tipo uns cofres no peito, na barriga, enfim. Em alguma parte do corpo que eles armazenam esse artefato do Lupin. E esse artefato é o que dá o poder de cada Gangler. Então, cada Gangler tem um poder baseado nesse artefato que tá dentro de seu cofre. Então, meio que fica uma coisa super conectada, assim, né? Tipo, ladrão, arromba cofre, e aí tem um negócio no cofre, eles têm que pegar de volta. É uma coisa bem conectada, assim. Uma outra coisa muito legal é que eu achei os personagens bem interessantes, assim, principalmente a Umika, o Kairi e Sakuya. Eles são personagens muito bons, assim. Eu particularmente curti mais esses três, a relação deles ali é bem interessante. Que são aí a Ranger, a amarela, o vermelho e o verde, né? É a amarela dos ladrões, o vermelho dos ladrões também e o verde dos policiais. Então eu curti bastante esses três personagens em específico. São os que têm ali uma maior conexão, vamos dizer assim, né? O Ranger vermelho dos ladrões, ele é o que mais carrega a história, vamos dizer assim. Sinto que ele é o que tem um desenvolvimento mais interessante dentro da história. A relação da Umika com o Sakuya é muito legal também. Eles meio que trazem um certo romance dos dois ali. E é muito legal ver meio que essa proibição que existe, né? Afinal, a Umika é uma ladra e ele é policial. Então, eu achei bem bacana essa conexão deles aí. Só que você não vê muito mais do que isso. Eu sinto que focou mais nesses três personagens, então a gente acaba não vendo tanto crescimento de todos os personagens, afinal são 6. Fora que mais pra frente aparece o Noel, que é um policial infiltrado, enfim, é contada ali a história dele. E então são bastantes personagens, a gente tem bastante tempo, na verdade, pra poder desenvolver esses personagens. Só que a gente vê que tem uma coisa aqui, e é uma característica de Super Sentai, que não dá tanta abertura, mas não dá tanto tempo de tela para que role esse desenvolvimento dos personagens. E essa coisa que eu digo é justamente a estrutura do episódio. Em Super Sentai, a gente tem uma estrutura fixa, vamos dizer assim, em que o que acontece? Aparece um Gangler na cidade, a equipe dos Rangers é chamada para poder dar conta. Aqui no caso, a gente tem as duas equipes que são chamadas, né, que são atraídas pelo Gangler para poder resolver toda a situação. Então aí nós temos o embate dos Rangers com os Ganglers. Bate, derrota o Gangler. Gangler derrotado, entre aspas, aparece uma Rita Repulsa da vida. Eu sei que não é a Rita Repulsa, eu tô brincando, porque as pessoas são um pouco sensíveis quando a gente brinca, né, de uma certa maneira. Aparece, põe o Gangler pra ficar grandão, né, Gangler gigante. E o que acontece? Um mecha, o Super Mecha lá, o Megazord da parada toda. Às vezes, aí aqui no caso a gente às vezes tem dos ladrões, às vezes tem dos policiais e fica aí nessa coisa toda e briga, acaba. O que acontece? Aqui em Lupin Ranger, Lupati no caso, a gente tem essa estrutura acontecendo às vezes em um episódio só ou às vezes em 2 episódios. O que eu sinto é, por conta deles terem sempre essa fórmula para seguir, acaba não dando tanto espaço assim pra gente ver tanto desenvolvimento de personagem dentro da história. O que leva a série inteira a ser um pouco mais lenta e talvez ter uma extensão um pouco grande demais, vamos dizer assim. Eu sinto que se eles tivessem menos disso, menos de seguir essa estrutura tão à risca, nós teríamos mais tempo de tela para poder desenvolver os personagens, porque a gente tem uma história interessante, que no caso, os entes queridos foram ali congelados, eles precisam ir atrás de descongelar a galera. Isso é muito interessante, é uma história muito, muito legal de ter, só que aí a gente não tem muita evolução, assim, dos personagens, sabe? A evolução da
história principal, ela fica muito lenta. A cadência disso aí é muito lenta. Então, o que poderia ter resolvido em menos episódios acabou se arrastando por muito tempo. Outra coisa que me incomodou bastante aqui, eu digo já mais pra reta final, é que faltando uns 3 episódios pra acabar, jogaram uma informação no nosso colo, assim, ó. Toma essa informação aí. Em nenhum momento foi referenciada na história toda. Essa informação é referente ao Noel, né? Que, como eu falei, ele aparece ali, depois eu vou falar um pouquinho mais de Noel. Essa informação é referente a ele. Em nenhum momento ela foi referenciada. E ali por volta dos 3, 4 últimos episódios, essa informação é jogada no nosso colo. E depois ela simplesmente é ignorada pro resto da história, pro resto da série. Ela é jogada num episódio e só isso. Ela não é referenciada nem antes, nem depois. Aí fala, Juliara, mas aí tem um filme que explica isso daí. Uma coisa que eu sempre falei, não sei se eu já comentei aqui no canal, acredito que sim, mas é uma coisa que eu já comentei diversas vezes em live, coisas do tipo. É um problema que eu tenho, é um problema pra mim. Eu não quero ter que assistir um filme, assistir alguma coisa para entender a história que foi proposta pra mim. Se a série ela tem uma proposta de me entregar uma história X, eu quero que aquela história X seja entregue na série. Vou contar a história do Pica-Pau e como ele comprou uma casa. Na série vai contar isso. Beleza. Só que num determinado momento, o Pica-Pau aparece com dinheiro pra comprar a casa. Aquilo ali tem que ser contado dentro da série. Eu não quero ter que assistir um filme pra entender como que ele conseguiu o dinheiro, sabe? Isso acontece muito com Marvel. Tá acontecendo principalmente agora, né? Porque a Disney, depois que comprou, começou a fazer um monte de série. Não, porque você tem que assistir essa série assim, 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 pra você entender o filme tal. Eu não quero isso. Eu quero consumir um produto com uma história fechada. Isso é uma coisa também que acontece muito em quadrinho. Cara, quadrinho, isso acontece... Nossa, o tanto que isso acontece em quadrinho me irrita. Porque você tá lendo... o Superman ficou doidão do nada e tá querendo matar a Mulher Maravilha. Pra você entender o que aconteceu, você vai ter que ir na edição 53, página 30 da Liga da Justiça para entender o que aconteceu. Não quero. Eu quero que me mostre a história inteira ali. Então, assim, essa é uma coisa que acaba me bruxando com a história, sabe? Porque é o que eu falei. Se a história me propõe entregar aquilo ali, eu quero que aquilo ali seja entregue do início ao fim. Não me joga uma informação no meu colo e depois esquece. É como se você tacasse uma bolinha de papel no meu colo achando que eu sou lixo e esquece ela ali, né? Então, assim, eu não gosto quando isso acontece. Juliara, mas isso acontece em Kamen Rider também. Cara, em Kamen Rider, os que eu assisti, pelo que eu lembro, o máximo é, tipo assim, um nível de armadura, sabe? Não é uma coisa que pode alterar uma história igual aconteceu aqui em Lupate. Então, é isso. É uma coisa que me incomodou pra caramba e é uma coisa que deveria ter feito uma puta diferença na história e que se ele não tivesse falado aquilo ali, que ele era aquilo ali, não ia fazer diferença nenhuma. Podia até cortar aquela cena que não ia fazer diferença, sabe? E aquele negócio, isso aí é uma fórmula usada em Sentai há muitos anos. Cara, do mesmo jeito que é usado em HQ há muitos anos, eu vou continuar reclamando. Não é porque funciona pra fulano e ciclano que vai funcionar pra Beltrano, sabe? Então, se funciona pra algumas pessoas, não funciona para outras e eu estou nesse grupo de que não funciona. Acredito que nessa altura do campeonato você já entendeu que talvez Super Sentai não é algo para mim que entre nas coisas que eu curto assistir ou no estilo de história que eu gosto de assistir. No caso do estilo de história que eu digo, é o jeito que a história é contada. Eu geralmente busco por histórias mais lineares, sabe? Que tem uma progressão de história mais cadenciada, que não me joguem informações que não vão ser pescadas de volta e que deem sentido de fato para a história. Então, assim, Lupate tem uma puta história legal, uma ideia muito legal. Eu já falei aqui que eu curti a história, a ideia em si, ela é muito interessante, mas o jeito que foi desenvolvido talvez não tenha sido dos melhores. E aí eu queria falar um pouco sobre o Noel, né? Que é o 7º Ranger ou o 4º, depende do ponto de vista, porque o que acontece? Ele é um personagem que chegou pra dar uma bagunçada mais ainda do que a gente já tem ali. A gente já tem uma puta de uma bagunça, ele chega pra bagunçar mais ainda o coreto.
Ele é um personagem interessante, mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais explorado. É o que eu falei, essa informação que ele dropa lá no final da série talvez não tenha sido tão interessante assim, e eu acho que ele poderia ter sido um personagem melhor desenvolvido dentro da história. Mas é o que eu falei, por conta dessa formulazinha de Sentai aí de aparece monstro, derrota monstro, monstro cresce, derrota monstro de novo, acaba tirando um pouco de tempo de desenvolvimento de personagem. E agora a gente vai um pouco mais pra parte visual, né? Eu particularmente gosto muito de Tokusatsu por conta de todo esse negócio de ter as miniaturas. Eu particularmente gosto muito, tá? Isso é uma coisa de Tokusatsu que eu curto assistir. Ultraman, Kamen Rider. No caso aqui de Super Sentai, eu gosto dessa parte dos efeitos, os efeitos que são utilizados. Aqui em Mopate os efeitos são muito legais. A roupa dos Rangers não é das minhas favoritas, assim. O suit é mais aquele padrãozão, né? Das cores e tudo mais. Eu particularmente prefiro os suits dos policiais ao invés dos ladrões, tá? Porque eu sou tal qual é de na moda no capes, não curto muito esse negócio de capa, acho tanto brega, nem pra super-herói eu curto, então se não tivesse capa talvez seria mais interessante, até mesmo a roupa que os ladrões usam fora da transformação deles, eu acho um tanto brega também, não curto tanto. E a roupa do Noel é engraçado que é um pouco ao contrário, né? A roupa do Noel talvez deveria ser a dos ladrões, ele usa pros policiais, e a dos policiais ele usa pros ladrões. Então a roupa do Noel eu acabo preferindo a versão dos ladrões, que não tem a sainha, sabe? Porque na versão dos policiais ele usa tipo uma sainha, assim. Então, nos policiais a única coisa que eu não curto muito é tipo o protótipo de gravata que tem, eu acho esquisitíssimo aquilo ali. Mas fora isso, eu curto razoavelmente o visual deles. Porém, quando a gente fala dos Ganglers, eu gosto muito dos visuais dos Ganglers. Eu acho que eles são muito bons, cara. Os visuais dos Ganglers são incríveis. Destaco aqui a Goshi e Dogrania, né, que são os dois principais, vamos dizer assim. Goshi que é responsável ali por botar os Ganglers grandões, e o Dogrania é o cara que é tipo o chefão da parada. Os visuais deles são incríveis. Eu achei a coisa mais bela, assim. Eu achei muito bonito de verdade. Eu gostei muito desses dois, principalmente, assim. Então, pra personagem de vilão, assim, Lupati está de parabéns, porque os designs são muito maneiros. Pra concluir aqui, eu ainda vou assistir mais um Sentai, que vai ser o Dom Brothers. Eu já sei que ele também é um formato um tanto diferenciado de Sentai, mas já deixo claro aqui que possivelmente nós não teremos muitos vídeos de Sentai por aqui, Super Sentai, por conta justamente dessa fórmula que não é algo que agrada a minha pessoa. Não é o estilo de história que eu curto, o estilo de contagem de história que eu curto. Então, eu sinto que eu vou muito ficar naquela de querer mais saber dos personagens e mais de progressão de história, e talvez os Super Sentais vão ficar me devendo isso daí. Eu lembro que eu cheguei a tentar assistir também o Super Sentai era um comemorativo de pirata. Era um visual muito bonito, mas eu fiquei extremamente perdida porque era comemorativo, né? Então a gente tem que levar em consideração que eu tinha que ter uma certa bagagem de Super Sentai para poder entender o que estava acontecendo ali nesse de piratas. Então eu já não fiquei muito fã, assim. Mas é isso. Talvez aí nós não teremos mais tantos vídeos de Super Sentai aqui. Fique aguardando aí que Dom Brothers em algum momento vai aparecer. Eu tenho uma sequência de tokusatsus pra assistir. Inclusive, caso você queira saber que lista é essa de tokusatsu que eu assisto tudo em live lá na Twitch. Existe uma lista já pré-programada para esse ano, que tá lá no Discord do Zona, tá? Então, caso você queira dar uma olhada, vai lá no Discord ou me segue lá na Twitch para você ficar por dentro de quais são os tokusatsu que eu estou assistindo. Atualmente, no lançamento desse vídeo, a gente vai começar o live action de Pokémon. Então eu ponho entre aspas aqui, porque não necessariamente... Bom, enfim, a gente vai assistir em live e você tá mais do que convidado a aparecer por lá para assistir com a gente.
Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Infelizmente, Super Sentai talvez não seja para o meu paladar, mas existem muitos paladares diferentes por aí e vai agradar alguém, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal para dar aquela força no meu trabalho aqui no Zona e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!